Família Addams sempre foi um sucesso que marcou gerações e agora tá voltando com tudo com a icônica Wandinha. Então hoje eu vou te contar a história completa da família Addams, toda a origem. Família Addams. Explicar tudo sobre essa família e, claro, você vai conhecer novos personagens que com certeza você vai querer ver numa próxima temporada de Wandinha. Inclusive, sabia que a Wandinha tem um irmãozinho bebê? Pois é, será que Mortícia vai aparecer grávida numa futura temporada? Só sei que a família Addams tem muitos mistérios, então se prepare para descobrir tudo sobre essa família peculiar. Oi pessoas e... beleza, eu sou Neide, sejam bem-vindos ao Dirmade e ao nosso vídeo aqui de tudo sobre a família Addams. E quero dizer que eu estou obcecada em Wandinha, eu já era obcecada em família Addams, mas a série reativou meu amor e declara aqui que Wandinha agora é um dos assuntos do canal. Uhul! Então aguardem muitos conteúdos daqui pra frente. Então antes de começar, não esqueça do seu like pra saber que vocês querem mais conteúdo sobre Wandinha, deixa aí o like e se você quer ir de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E bom, a família Addams surgiu em 1938 pelo quadrinista norte-americano Charles Addams. Pois é daí que veio o icônico sobrenome Addams. É a honra da família Addams que está em jogo, querido. Os quadrinhos da família Addams saiu na revista The New Yorker e logo já fez sucesso pelo seu humor sarcástico e mórbido. Inclusive, esse aqui foi o primeiro cartoon da família Addams, onde diz sem vibrações, sem ruído e um grande protetor em volta. Nenhuma casa deveria ficar sem isso. No sentido de que a família Addams escolheu a casa mais silenciosa possível. O principal propósito da história era fazer uma sátira, uma crítica à família tradicional do século XX. Então os Addams sempre tiveram esse ar macabro e se importavam zero se as pessoas achassem eles estranhos. Então essa aqui é a família Addams original, do jeitinho que o Charles Addams os criou. E claro, a própria criação da família Addams tem tretas, fofocas e barracos. Do jeitinho que a gente gosta. Isso porque o criador Charles Addams parece um próprio personagem da família Addams. Antes de ele ser quadrinista, ele trabalhava como retocador de fotos de cadáveres para um jornal. Outra curiosidade é que a segunda esposa do criador, a Estelle Barbie, que era advogada, roubou os direitos de TV e de cinema da família Addams do Charles Addams. Ou seja, a própria família Addams aqui da vida real. Eles se divorciaram à base do ódio em 1956, mas as negociações de adaptações era feita ainda pela ex-esposa dele que detinha os direitos. E logo veio a primeira adaptação da família Addams com a série de 1964. The Addams Family. O Charles Addams trabalhou na série e foi aí que a galera de família Addams ganhou nomes. Pois é, como as tirinhas eram pequenas e não tinham muitas informações, os personagens não tinham sequer nome e foi graças à série que essa família se expandiu ainda mais. Obrigado, mãozinha. E uma curiosidade é que aqui no Brasil os personagens têm vários nomes diferentes dependendo da tradução. Como por exemplo o Feioso, que às vezes é chamado de Feioso e às vezes de Pugsley, que é o nome original dele. Então eu vou falando aqui os vários nomes que os personagens têm. Feioso, emoção é sinal de fraqueza. Mas antes de a gente conhecer aqui sobre os integrantes da família Addams, bora conhecer as adaptações que a gente teve desde os quadrinhos. Como vimos, tudo começou em 38 pelo quadrinista Charles Addams. Depois a gente teve a primeira adaptação em série em 1964, onde os personagens ganharam mais aprofundamento pelo próprio criador da família Addams e a série teve 2 temporadas. Em 1973 estreou a primeira série animada da família Addams, depois de eles terem feito uma aparição em Scooby-Doo que foi um total sucesso e aí eles ganharam seu próprio desenho. Só que só teve 16 episódios. Em 1991 tivemos o primeiro filme que se tornou um clássico, que é a adaptação mais conhecida nos dias de hoje. Não se torture, Gomes. Esse papel é meu. Já em 1992 a gente teve um novo desenho da família Addams, numa estética mais colorida que teve 2 temporadas. Já em 1993 a gente teve uma sequência, o Família Addams 2, onde novos personagens foram introduzidos. Em 1998 veio o terceiro filme, A Reunião da Família Addams, que saiu apenas para vídeo na época, onde a família Addams se reúne com todos os parentes Addams conhecidos. Em 98 a gente também teve o remake da série de 64 e dessa vez teve 65 episódios. Já no século XXI a gente teve a primeira animação 3D da família Addams, feita pela Universal Studios. Boas notícias, pessoal. O Feioso sumiu. E claro, em 2022 a gente teve a icônica Wandinha, feita pela Netflix. Estão me deixando enjoada.
Não de um jeito bom. Muita coisa. E agora, bora conhecer tudo sobre cada um dos integrantes da família Addams, começando por ele, Gomes Addams. Eu prometo, minha víborazinha, você vai adorar nunca mais. Gomes é o pai da família Addams e que tem um amor incontrolável pela esposa Mortícia. Eu mataria por ela. E seria um prazer. E quando Charlie estava criando mais informações sobre os personagens, ele ficou com dúvida se o Gomes teria origem espanhola e se chamaria Gomes, ou se ele teria origem italiana e se chamaria Repelli. E foi o primeiro ator do Gomes, o John Astin, que tomou essa decisão, então o Gomes chamou Gomes por causa dele. Então Gomes tem origem espanhola, fato que se manteve em todas as outras adaptações, exceto na série Wandinha, onde em Wandinha a gente descobre que a família Addams tem origem mexicana. Então Gomes, Wandinha e Feioso têm origem latina aqui na série, enquanto no original eles têm origem europeia. E muita gente criticou a aparência do Gomes aqui em Wandinha, mas Wandinha foi uma das poucas adaptações que realmente mostrou o Gomes como ele é, exatamente como nos quadrinhos. E mais uma curiosidade sobre o Gomes é que ele é advogado, mas ele é bem ruim nisso, já que ele sempre se gaba dos seus casos perdidos. Além disso, a família Addams é muito rica graças a heranças da família e também aos investimentos em ações que o Gomes faz, ou seja, ele é investidor. Quedinha no mercado não me assusta. Meu capital consolidado subiu 60 pontos ontem. 2. Vovó Addams. Diga-nos o que nós queremos. A vovó Addams, ou Edora Addams, é a mãe do Gomes. E ela foi uma personagem que não apareceu em Wandinha, mas ela é icônica em todas as outras adaptações da família Addams. E é uma personagem que tem tudo pra aparecer nas próximas temporadas de Wandinha, porque imagina, seria muito icônico a avó da Wandinha aparecendo na série. Como eu disse, ela é a mãe do Gomes, ela é aquele estereótipo de bruxa. Ela faz feitiços, poções e até vê o futuro e lê a sorte. Eu vejo uma prisão. E ela, assim como toda a família Addams, tem as suas particularidades, mas a dela se supera porque ela gosta de lutar contra crocodilos. E ainda aqui na família do Gomes a gente tem 3, tio Chico ou tio Fester. Tio Chico. E ele é um dos ícones da família Addams que a gente conhece lá em Wandinha. Ele é conhecido por ser irmão mais velho do Gomes, porém na verdade ele originalmente é tio da Mortícia. Tio Chico, eu concordo, ela não é o seu tipo. Ele aparece como tio da Mortícia apenas na série original, criado pelo próprio Charles Addams, mas nas outras adaptações ele virou irmão do Gomes, sem nenhuma explicação aparente. Mas possivelmente foi pra deixar ele mais próximo assim da família. E ele tem o poder da eletricidade, ele pode soltar raios pelos dedos e também acender uma lâmpada colocando na boca. E agora, abram alas pra ela, 4 Mortícia Addams. Pelo menos está ficando um lindo dia. A Mortícia se tornou uma Addams se casando com Gomes, já que o sobrenome dela de solteira é Frump. E sem dúvidas, Mortícia é uma das personagens que sempre ganha o coração de todos os fãs da família Addams, sempre muito linda e misteriosa e com grandes tendências mórbidas. Chamou a atenção da minha estranguladora africana. Tanto que o nome escolhido para ela foi Mortícia, que significa morte. E na série original tem vários fatos curiosos sobre a Mortícia. Como, por exemplo, ela usa fermento em pó como pó compacto em vez de maquiagem. Ela também tem uma planta carnívora chamada Cleópatra que ela ama alimentar. Cleópatra não regurgite. Outro fato icônico sobre a Mortícia é que ela prefere os espinhos do que a rosa e sempre corta as flores da roseira. Já na família da Mortícia e na família Frump a gente tem mais alguns personagens, como o 5, Vovó Frump. Eu sinto que ele está aqui. A Vovó Frump às vezes é chamada de Esther ou Griselda e ela é a mãe da Mortícia. Ela também é uma bruxa e uma curiosidade é que ela aprendeu a usar os seus poderes numa escola chamada Swamptown High, onde ela conheceu o seu marido. Uma história assim meio parecida com o que acontece na série Wandinha e na escola Nunca Mais. Foi onde conheci a sua mãe. E nos apaixonamos. Então será que foi daí que veio a inspiração? Não sei. Mas uma curiosidade é que a Mortícia não quis ir pra escola porque ela é antissocial e foi a vovó Frump que ensinou tudo pra ela, sobre poderes, matemática, tudo que ela precisasse. Mas a Mortícia não era a filha favorita da família, isso porque a Mortícia tem uma irmã. E é aqui que entra mais uma integrante, 6, Ofélia Frump. Belo Gomes, pegue minha mão.
Ofélia é a irmã mais velha da Mortícia e ela é o perfeito oposto da irmã. Ela é angelical, alegre, saltitante e ama usar tons claros, o perfeito oposto da Mortícia. E calma que a Ofélia traz uma história muito legal, a história de como Mortícia e Gomes se casaram. E esta é a minha linda filha, Ofélia. Oh, Isso porque a Ofélia era a preferida da família e era com ela que o Gomes ia se casar num casamento arranjado. Para a tristeza de Ofélia, que sentia ali uma coisinha pelo primo It, pelo primo Coisa, que já a gente fala sobre ele. Adoro mistérios. Só que o primo It interrompeu o casamento e fugiu com a Ofélia. Venha, meu amor. O Gomes então, que já estava de olho na Mortícia, resolveu pedir ela em casamento ali no meio de todo mundo e continuar a cerimônia com uma nova noiva. E foi assim que Gomes e Mortícia se casaram. Quer se casar comigo? Ah, pensei que nunca fosse perguntar. E agora vamos aqui para os filhos de Mortícia e Gomes, começando pelo mais velho, Seth Feioso Adams ou Pugsley Adams. Eu quero nomes. Eu não sei quem foi. Pois é, o Feioso originalmente é mais velho do que a Wandinha, coisa que vai mudando de adaptação para adaptação. Outra coisa diferente é que originalmente o Feioso que era um irmão malvado e ele vivia fazendo provocações com a Wandinha, e ele também era super inteligente e amava criar invenções. Toma, eu consertei pra você. o Feioso é muito jeitoso. Bem diferente aqui do Feioso que a gente conhece e tem na memória. Isso foi graças aos filmes que deixou o Feioso mais frágil e à mercê ali das maldades da irmã. A única pessoa aqui que pode torturar o meu irmão sou eu. Falando aqui na maior e a mais querida de todas, vem aí ela, 8, Wandinha Adams ou Wednesday Adams. Wandinha é só desgosto. Isso mesmo, a Wandinha na verdade se chama Wednesday, que é quarta-feira em inglês. O nome dela veio de uma frase do meu poema infantil favorito. E isso é graças a um poema infantil em inglês que diz o seguinte: a criança de segunda-feira é bonita, a criança de terça-feira é cheia de graça, a criança de quarta-feira é cheia de desgosto. E por isso que a Mortícia escolheu para sua filha o nome de Wednesday. No Brasil ela se chama Wandinha meio que pra manter aqui a sonoridade Wandinha, Wednesday, Wandinha, Wednesday. Já que aqui, sinceramente, quarta-feira tiraria todo o charme e maldade da personagem. Esse feira de quarta-feira não ia funcionar. E uma curiosidade é que na série original, Wandinha era uma criança doce, feliz e saltitante. Sim. Sua Wandinha. A sua única preocupação era cuidar da sua aranha de estimação chamada Homer e brincar com a sua boneca sem cabeça, Maria Antonieta. É a Maria Antonieta. A vovó nos contou tudo sobre a Revolução Francesa e o Feioso cortou a cabeça dela. Ela só ganhou esse ar mais cruel e mórbido nos filmes da década de 90. Mas antes ela era uma fofa, gente. Dá pra acreditar nisso? Não dá pra acreditar. Acho que vou sair pra enterrar a Maria Antonieta. Divirta-se, querida. Eu prefiro bem mais essa Wandinha malvada e icônica, gente. Ícone a maior que temos. E acredite se quiser, Wandinha e Feioso não são os únicos filhos de Mortícia e Gomes. Isso porque também temos 9, Feioso Júnior e Wandinha Júnior. Eles não são personagens recorrentes e apareceram pela primeira vez no especial de TV chamado Halloween com a Nova Família Addams, de 77. Feioso Júnior e Wandinha Júnior são uma cópia dos irmãos que nesse especial já são adolescentes. Apesar de aparecerem só nesse especial, eles foram criados com a supervisão do criador original, o Charles Addams, então a gente pode considerar eles sim como personagens oficiais da família. E calma que eles não são os únicos irmãos, porque eles têm o irmão bebezinho, 10, Pubert Adams. Pubert é o filho mais novo da família Addams, ele é um bebezinho e aparece pela primeira vez no Família Addams 2, de 93. Após o nascimento do bebê e assim que ele chega na residência Addams, Wandinha e Feioso ficam com medo do bebê substituí-los na família, então a Wandinha faz o que ela faz de melhor, tenta dar um chá de sumiço no irmãozinho. Quando nasce um bebê novo, uma das outras crianças tem que morrer. Mas o bebê Pubert aqui já nasceu treinado. E ele tem um dom para escapar das tentativas de morte dos irmãos, então ele sempre se salva. Às vezes parece que ele tem uns poderes, já que algumas vezes ele se salva meio que magicamente, mas o Pubert é um fofinho. Ah, não. Ele vive. E seria incrível ele se inserir aqui no universo de Wandinha numa futura temporada, hein? Porque imagina só a Wandinha tendo que lidar com o bebê. Seria incrível. E agora que a gente já conhece a família em si, bora conhecer os agregados, que são parte da franquia Família Addams, mas não são especificamente um Addams. Começando pelo ícone Mãozinha.
Olá, mãozinha. Mãozinha às vezes é chamado de coisa, já que o nome original dele é Sing. Ele nunca chegou a aparecer nos quadrinhos, ele é apenas mencionado numa placa que aparece na frente da casa da família Addams que diz cuidado com a coisa. Mas ele só apareceu mesmo na série. Oh, obrigada, mãozinha. O Mãozinha é praticamente o empregado da família Addams e faz tudo o que eles precisarem. E uma curiosidade é que o Charles, quando ele foi criar o Coisa, ele era pra ser uma cabeça sem corpo que ficaria rolando pela casa. Só que isso seria um pouco difícil de se fazer na época e seria mais bizarro do que o necessário. Então ele foi substituído pra uma mão sem corpo, nascendo aí o icônico Mãozinha que a gente conhece. Na série ele era uma mão misteriosa que saía de uma caixa, mas a origem do Mãozinha nunca foi revelada originalmente. Se ele já foi a mão de alguém ou se ele é uma criatura independente em formato de mão. Pronto, mãozinha. Já pode se sentir em casa novamente. Porém, na série original é revelado que ele não é o único, já que ele conhece uma mãozinha feminina, a Lady Fingers, por quem o Mãozinha se apaixona. Já em outro episódio, a gente tem uma foto de família onde mostra os pais do Mãozinha, de mãos dadas. Os pais. Acho que é uma foto do casamento. Um belo casal. Já uma curiosidade é que brevemente já foi mencionado que ele era tão feio, mas tão feio que ninguém podia ver ele e apenas a mão era digna de ser vista. Então ele pode ser tanto uma criatura independente em formato de mão ou uma criatura que é tão feia que sua mão pode ser vista. 11. Primo Coisa ou Primo It. Encantada. É outro icônico que não aparece em Wandinha, mas ele aparece em forma de referência em um dos quadros do Covil dos Belladonas. Ele é um personagem cujo corpo é todo coberto de pelos e só a família Addams é capaz de entender o que ele fala. Isso não é contra a lei? E uma curiosidade é que ele foi o único personagem ali da família Addams que não foi criado pelo Charles Addams e sim por um produtor da série. Como vimos, foi ele que fugiu com a Ophelia Frump e livrou o Gomes desse casamento, mas esse namoro não durou muito tempo. Depois o Primo It conheceu Margaret Alford, com quem se casou depois que Wandinha e Feioso deram um fim no marido dela. E aí eles tiveram um filho chamado Watch, que é um Q em inglês, que foi a reação do médico quando viu a criança ali depois do nascimento. Estamos atrasados? Só causa essa família Addams. 12. Tropeço. Chamou. O Tropeço é o clássico mordomo da família Addams e tá ali pra tudo que eles precisarem. E desde sempre ele teve essa cara digna de um morto-vivo ou do próprio Frankenstein. Inclusive, foi declarado no filme de 98, Reunião da Família Addams, que ele realmente foi feito com diferentes partes de diferentes corpos. E seu coração era o coração de um Addams, então ele é parte Addams. Ele é capaz de falar, mas ele normalmente só se fala por murmúrios e gemidos que a família Addams entende completamente. E um fato que não foi explorado na série Wandinha é que ele e a Wandinha são melhores amigos. Vai ser divertido. E pra fechar, vamos aqui com os animais de estimação da família Addams. Como vimos, Mortícia tem uma planta carnívora chamada Cleópatra. Também temos Kit Kat, o leão da família, que durante a série vive andando por aí por todo canto. O Kit gosta de comer. Adoro gatinhos. E o irônico é que a família trata ele como se fosse um gatinho, fofinho gatinho, e não um leão feroz que ele pode ser. Feioso também tinha um povo de estimação chamado Aristóteles, enquanto Wandinha tinha uma aranha chamada Homer. Pra minha aranha, ela tá com fome. Tá, eu acredito. A família também tinha um casal de piranhas que chamava Tristão e Isolda, que ficavam em um aquário, Tristão e Isolda adoram jacaré. e um urubu chamado Zelda. Já na série Wandinha e apenas na série, foi mostrado que a Wandinha tinha um escorpião de estimação chamado Nero, que foi atropelado por umas crianças malvadas. E é isso, galera, isso é tudo e a história completa da família Addams pra vocês. Agora me conta aqui de baixo se vocês querem um vídeo de tudo sobre a Wandinha, eu pegando todas as Wandinhas que a gente tem em todas as adaptações e fazer um mega resumão pra vocês. Me conta aqui de baixo se vocês querem isso, que eu trago pra vocês esse vídeo. E é isso, se você gostou dessa história de tudo sobre a família Addams, deixa esse like pra mostrar apoio a trazer mais conteúdos desse universo pra vocês. E se você conhece alguém que amou Wandinha, já compartilha esse vídeo pra essa pessoa pra ela conhecer todas essas curiosidades e se aprofundar ainda mais na série. E é isso, galera, muito obrigada por assistir até aqui, um beijão pra você e tchau!